A paz do Senhor, igreja. Abramos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 2. Com todo temor, com todo tremor, nos coloquemos com reverência. Não que não estejamos, ou já estamos, sim, estamos, mas vamos redobrar os meios com temor e tremor diante do Senhor, porque a sua palavra é santa, a sua palavra é justa, a sua palavra é benigna, a sua palavra é eterna, a sua palavra não muda, porque o Senhor também não muda. Versículos de 1 ao 11 diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 2, versículos do 1 ao 11. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia nascido o Cristo, onde nasceu o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles. Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, lhe ofereceram, ou lhe ofertaram, dádivas, ouro, incenso e mirra. Diga: Espírito Santo, estamos todos aqui para ouvir a tua voz. Capacita o teu servo, fala conosco, para a glória do nome de Jesus. Podemos assentar? Esse texto é um texto muito interessante, e quando muitas vezes li esse texto, passava despercebido sobre alguns detalhes. Geralmente é lido esse texto na época de Natal, nas vésperas de Natal, na época de Natal, se lê muito esse texto para se falar sobre o nascimento de Jesus. E eu fiquei me perguntando sobre esse texto e fiz também algumas anotações sobre alguns detalhes que tem aqui nesse texto. Eu tenho algumas perguntas para nós hoje aqui, e faço com temor e com tremor. A época era uma época difícil em Jerusalém. Havia uma tetrarquia que estava acontecendo no desenrolar do contexto geopolítico daquela época. E na época de Arquelau, houve um decreto para que saísse cada um para seus lugares de nascimento para se alistar. E quando nós pensamos assim, lendo apressadamente, nós imaginávamos que todo mundo vai de uma vez. Não. Eles iam por lugares, iam por regiões, e eles iam... Cada região tinha sua época de ir
baseado naquele decreto, se alistar. E chegou a vez de José e Maria, eles foram e tiveram a criança. Interessante, que me chama muito a atenção nesse texto, é porque no capítulo 1, Jesus nasce. E Mateus, ele procura revelar Jesus para os judeus como o rei de Judá, o leão da tribo de Judá, o Messias de Israel. E ele dá honra a nessa revelação, apresentando Jesus. Agora, no capítulo 2, ele revela como Jesus foi honrado. E sabe, irmãos, nós temos o costume de, quando lemos a Bíblia, lemos assim de forma muito apressada. E às vezes nós não paramos para alguns detalhes da Bíblia. E como diz meu amigo pastor Paulo de Moraes Oliveira, ele costuma dizer que o segredo do leitor da Bíblia está nos detalhes. Veja, o capítulo 2 começa dizendo que nascido Jesus em Belém da Judéia. Ele faz questão de dizer qual é Belém. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. A expressão magoi, mago, ela é apresentada lá em Atos dos Apóstolos também, quando aquele mago aparece como uma grande autoridade. Então, a palavra magoi pode representar grande. Mas, geralmente, a gente fala os magos do Oriente, pensa-se alguns que são astrólogos, outros pensam que eram astrônomos, só que eles não têm nome, são anônimos. A história, e principalmente mais na frente, deram nome a esses homens, como Belquior, Baltazar e Gaspar. Por que deram nome a esses homens? Tem algumas razões para isso, eu não vou entrar em detalhe. Mas esses homens, eles eram provavelmente da Pérsia. Existem 3 probabilidades. Alguns dizem que pode ter sido da Babilônia, porque havia ali muitos magos, muitos estudiosos, entre eles Daniel, e o Deus de Daniel foi proclamado, foi engrandecido, foi exaltado. E como é bom quando se tem testemunha do nome do Senhor, de quem é Deus, do que Deus faz em nossa vida. E assim foi com Daniel. Daniel, ele proclamou o nome de Deus na sua vida pessoal, ele expressou que era de Deus, ele expressou que é com Deus que está o oculto, escondido, que tem revelações. Pode ter sido lá da Babilônia. Alguns dizem também que eles eram iranianos ou da Pérsia. E é interessante esse fato, porque quando os persas invadiram algumas partes que ali pertenciam ao Império Romano, eles viram a imagem de 3 cidadãos, a imagem desenhada, esculpida de 3 príncipes, 3 reis ou de 3 personagens, e identificou como sendo do povo dele. Eles não destruíram aquela capela por causa daquela imagem que representava os seus conterrâneos. Agora veja, a Bíblia faz questão, o Espírito Santo fez questão de não colocar o nome desses homens. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você: você se incomoda com o anonimato? Você se incomoda de não pronunciar seu nome nas festas, nos banquetes? Você se incomoda quando as pessoas honram um a outro e você não é honrado? Você se incomoda quando cita o nome de A, B, C, de A a Z e o seu nome fica de fora? Porque isso, meu irmão, é uma vaidade nossa. Nós nos incomodamos porque gostamos de ser valorizados.
Nós gostamos de ser honrado, nós gostamos de aplauso, nós gostamos de estar em evidência, nós gostamos de sermos chamados para os banquetes, nós gostamos de estar em holofote, nós gostamos das festas. Quando a igreja faz uma festa e não nos chama, nós geralmente ficamos incomodados. Está acontecendo alguma coisa? Será que o pastor tem alguma coisa contra mim? Chamou fulano, não me chamou. Pastor Donifan fez festa na casa dele, pastor Donifan fez festa na congregação e não me chamou. Tem alguma coisa errada? Será que foram lá falar alguma coisa de mim para ele? Será que tem alguma coisa contra mim? É assim geralmente que acontece. Será que o anonimato te incomoda, meu irmão? Que bom que nesses magos, nesses sábios, nesses grandes, nesses representantes de outro reino, eles viajaram cerca de 1.600 quilômetros, porque eles queriam ver o nascido rei da Judéia. Eles queriam ver, eles queriam honrar, eles queriam adorar, e eles caminharam, foram de longe para outra terra, para honrar o rei dos judeus. E quando eles vão, a Bíblia não dá o nome deles, a Bíblia não declara. Quem sabe, se tivesse declarado o nome deles, eles estariam sendo adorados, porque estiveram próximo de Jesus, tocaram em Jesus, botaram Jesus no colo, abraçaram Jesus, quem sabe beijaram Jesus, a Bíblia não diz, mas eles não têm o nome deles aqui proclamado nas páginas da palavra de Deus, talvez exatamente para nos trazer essa lição, que aquele que busca Jesus, ele precisa estar em anonimato, e Jesus precisa aparecer. Não sou eu que apareço, é ele que aparece. Não deve ser o pregador que apareça, mas sim a palavra que o pregador prega, porque quando ele aparece, a mensagem vem, a revelação vem, o poder vem, ele é engrandecido, e nós simplesmente como adoradores nos colocamos na presença dele e rendemos a ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória, porque ele está vivo. Sabe, irmãos, que coisa boa aprender com esses homens aqui no anonimato. João Batista tinha esse mesmo espírito, pastor Marcos, porque a Bíblia diz que João Batista diz, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Ninguém gosta de estar em anonimato, as pessoas gostam de crescer, as pessoas gostam de aparecer, as pessoas gostam do holofote mesmo, meu irmão. Isso é da natureza humana caída. Mas eu e você não temos mais parte com essa natureza caída. Nós somos chamados para estar em Cristo, na boa terra, no reino da luz. Nós agora estamos em Cristo e temos que carregar a cruz. E carregar a cruz é viver exatamente sem glória humana. Carregar a cruz é exatamente uma vida de renúncia para que Cristo apareça. A igreja de Jesus, nós tem me angustiado isso, a mesma angústia, talvez Paulo com angústia muito maior, porque Paulo estava numa outra dimensão de fé que a minha, com certeza. Mas Paulo, ele vendo a situação lá em Gálatas capítulo 1, ele disse, olha, ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, além desse que vos está pregado, seja anátema, seja maldito. E quantos evangelhos malditos estamos ouvindo dos púlpitos do Brasil afora? Quantos evangelhos, quantos querigmas, quantas proclamações, quantas doutrinas de demônio, como disse Paulo, e quantas heresias de perdição nós temos visto, como disse Pedro na sua carta. Heresias de perdição sendo proclamado para o povo de Deus, e nós abraçamos, e porque o cara tem um anel no dedo, e porque o cara é teólogo, o cara é pós-graduado, o cara é mestre ou doutor, o cara se assenta no trono, e ele arroga de saber, e ele fala, ele grita, e ele talvez com aquela voz mansa, ele consegue envolver todo mundo, e leva todo mundo na lábia, e começa a disseminar heresia de perdição no meio do povo.
que não haja isso no nosso meio, para a glória do nome de Jesus. Que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele desenvolva-se na tua vida, que Ele seja honrado, exaltado, engrandecido no teu viver, meu irmão. E quando esses homens, eles saem do Oriente e vão a Jerusalém, eles quando bateram em Jerusalém, eles procuraram logo o chefe lá. Foram para Herodes. E o rei, também o único Herodes que é chamado de rei, ele chega onde está Herodes. A caravana, com certeza, era uma caravana, deveria ser grande, para servir aqueles homens. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Segunda pergunta: até onde estamos dispostos a ir para ver Jesus? Eles saíram do Oriente, cerca de 1.600 quilômetros, como eu li em alguns lugares, e foram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde é nascido, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Até onde eu e você estamos dispostos a caminhar em busca de Jesus? Até onde eu e você estamos dispostos a nos sacrificar, sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto, sair da nossa casa, do nosso território, da nossa televisão, da nossa internet, onde nós estamos dispostos a nos sacrificar e ir em direção a Jesus, onde Jesus está, simplesmente para vê-lo, quem sabe por um pouco de tempo, simplesmente para honrá-lo, simplesmente para adorá-lo e dizer: eis-me aqui, Senhor, porque eu vim te honrar, porque Tu és o Rei, Tu és o Messias, Tu és o Criador, Tu estás entronizado entre os querubins e resplandece. Sabe, irmão, nós hoje em dia estamos muito acomodados. Qualquer coisa, qualquer milindre marca a gente, qualquer milindre mexe com a gente, qualquer coisa nos machuca. Aqueles homens caminharam muito. Eu me lembro que quando eu ia para Natal, lá para o Rio Grande do Norte, de carro, eu fui algumas vezes. Aquele Santana quanto pé duro. Alguns irmãos, colegas, irmãos em Cristo sempre vão de férias. Eu me lembro que são 2.750 quilômetros, com chuva, com sol, parando, o dia todo na estrada, essa noite parando. São 2 dias e meio, 3 dias. Isso rodando a 120, 140, ou às vezes até um pouquinho mais. Agora imagina de camelo. De camelo, pastor. Caminhando uma distância, desertos, montanhas, vales, mas eles tinham um propósito, eles tinham um foco, eles tinham um objetivo, eles não perderam o foco. Muitos começam e fazem os seus planos, os seus objetivos. Uns nem saem do papel. Outros colocam e dizem: eu vou, mas quando na primeira dificuldade voltam. Mas a Bíblia deixa claro que esses homens aqui, eles saíram da sua terra do Oriente e eles caminharam. A Bíblia não diz se 1 ano, se 2, provavelmente foram cerca de 2 anos de viagem. Eles caminharam e não perderam o foco, porque aquele que tem um objetivo, aquele que sabe o que quer, ele não desvia-se do alvo. Se você está em Cristo, você não pode desviar do teu alvo. Se você disse que é de Deus, você não pode se desviar deste alvo. Você tem que continuar seguindo, você tem que continuar testemunhando, você tem que continuar dizendo: eu estou indo para Jerusalém, eu não posso perder o meu alvo, eu não posso perder o meu foco. Quanta gente tem perdido o foco, quanta gente tem seguido caminhos valados, indo por lugares esmos. Por quê? Porque deixaram de seguir o seu objetivo.
Em Jerusalém está o lugar de adoração. Em Jerusalém está o nosso alvo. Em Jerusalém está o Messias. É isso que a palavra está querendo dizer. Ele é o Machia, ele é o Messias de Israel, ele é o Salvador do mundo. Quando ele estava subindo ao céu, 2 anjos ficaram de branco, apareceram ao lado dos discípulos e disse: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, há de voltar um dia, assim como para o céu vistes ir. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, não tire os olhos de cima, porque é de lá que vem a nossa salvação, igreja. Ele disse que vai voltar. E tem gente dizendo: vai nada, vai voltar nada. Essa história está desde a época dos discípulos. Isso não vai acontecer nunca. Aí vem os amilenistas, vem um, vem outro. Cada um tem a sua história e cada um diz a sua coisa do jeito que quer. Mas, meu irmão, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele veio, ele é real, ele subiu. Hoje ele está lá em cima e nós esperamos um dia habitar com ele para sempre. Eu vou morar com ele. Eu vou morar com ele. Mas enquanto eu não vou, ele não vem a me arrebatar. Enquanto você não é arrebatado, igreja, não perca o foco. Continue perseverando. Continue caminhando. Não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda. Existem lobos no meio, mas não olhe para a afronta deles. Olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Ele prometeu que está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele garantiu, ele enviou o seu Espírito para estar conosco, para ajudar nas nossas fraquezas. Está difícil a caminhada, pastor, mas não perca o seu foco, não perca o seu objetivo. Não deixe de olhar para o Senhor, não deixe de caminhar, porque mais um pouquinho você vai chegar em Jerusalém. Aleluia. Sabe, irmão, que sacrifício você está disposto a fazer pelo Senhor? Nós queremos sacrifícios que tragam algum resultado para a gente. Na verdade é essa. Nós queremos fazer sacrifícios que não incomodam no nosso bolso, sacrifício que não nos tire de madrugada da nossa cama, sacrifício que não nos tire de perto daqueles que nós amamos, sacrifício que esteja nos trazendo conforto, consolo. Eu me lembro que o pastor do pandeiro, Júlio Alves, ele foi dar uma aula lá no IBC, pastor Marcos. IBC ali, ele foi dar uma aula para a gente, e ele falou uma coisa, nunca mais esqueci disso. Ele falou dos horários, a hora da samaritana, aí foi dizendo os horários. E ele falou assim: o Senhor me mandou para o Maranhão. Eu fui para o Maranhão, e eu dizia que tinha uma chamada para evangelizar índios, evangelizar o mundo. Eu estava lá no Maranhão, quando eu olhei, eles me levaram para uma congregação, era um negócio pequenininho, umas palafitas, umas palhas por cima, um lampião aceso. Quando eu abri a boca, entrava um monte de mosquito na minha boca, me engasguei. E depois eu passei uns dias ali, quando eu olhei e disse, eu comecei a repensar: rapaz, eu acho que minha chamada não é para cá não. Eu acho que minha chamada é para os Estados Unidos, porque lá tem dinheiro, todo mundo tem carro, todo mundo, eu vou de avião. Sabe, irmão, nós perdemos o foco muito fácil. Os nossos sacrifícios são aqueles que nos agradam, como eu falei aqui, sendo redundante. Mas que tipo de sacrifício você está disposto a fazer para honrar o teu Senhor? Que tipo de sacrifício nós estamos dispostos, irmão Paulo, para honrar o Senhor, para engrandecer o Senhor, para dignificar aquele que é o nosso Salvador, o nosso Mestre, o doador da vida, aquele que nos deu a sua zoe. A vida do próprio Deus está nele está a vida, e a vida é a luz dos homens.
E a vida eterna é esta, que creiam em Ti como Deus único, verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. É esse que merece o meu sacrifício. E por causa dele, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor dele não é o estorge. O amor dele não é o filéus. O amor dele não é o eros, que hoje todo mundo sabe o que é. O amor dele é o ágape, o ágape. O amor dele é incondicional. Ele mandou amar, mas hoje uma coisa que a igreja não consegue fazer é amar, e amar do tipo de Jesus, como ordenança de Jesus para a nossa vida. Porque amar aquele que é cheiroso é legal, aquele que tomou banho, aquele que veio bem vestido, aquele que tem um sorridente, aquele que não está sem dente, aquele que não tem cárie, aquele que está bem penteado, aquele que está perfumado. Mas esse cara é legal demais. Olhos verdes, olhos azuis, alto, loiro. Eu até ia dizer quase que eu digo bonito, sensual. Amar pessoas assim, querido, é fácil. Eu quero ver amar o rabugento. Eu quero ver amar o mal educado. Eu quero ver amar aquele que bota o dedo na tua cara e diz que você não presta. Eu quero ver amar aquele que bate na tua cara e Jesus diz: ofereça-lhe a outra. Eu quero ver você amar o esperto, que quer tirar até o último centavo de você, e você ainda sorri e diz: oh, meu querido, Deus te abençoe. Eu quero ver você amar aquele mal cheiroso, o mendigo, o cachaceiro, aquele que está na droga, aquele que está lá cheio de crack, aquele que está maluco, e a Bíblia diz: devemos amar. Amar os legais é legal. Eu quero ver o complexado, o complexo, aquele que tem problema. Esse na igreja, meu irmão, está cheio, nos 4 cantos desse Brasil está cheio. Agora, quando aparece um problemático na igreja, a primeira coisa: irmão, vê se tu recebe lá essa pessoa. Você fica: não tem um lugarzinho aí para essa pessoa? Não queremos a pessoa aqui não, porque essa pessoa é problema. Ih, rapaz, você recebeu fulano. Eita, que abacaxizão para tu descascar. Meu irmão, Jesus mandou amar, 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 amar. Se sacrificar por Jesus, meu irmão. Nós dizemos que somos crentes, é tão bom dizer que é crente, né? Hoje é legal. Só de mim dizer hoje que é crente é legal demais. Da Ibope. Já definimos, pastor Derivaldo, até presidente. Cerca de 50 milhões de crentes hoje no Brasil. Se não chegou, está beirando. O último censo de 2010. Imagina você, atores, crente. Cantores famosos, crente. E o cara vai para a mídia, e aí vai naquele programa que tem aos sábados à noite, que eu não sei o nome dele, mas ali o cara disse: não, qual é o seu amuleto preferido? Ele leva a Bíblia. A minha é a Bíblia, porque eu ganhei quando eu fui em tal lugar. E a Bíblia, eu tenho como um ato de fé, devoção, eu creio na Bíblia, mas não pratica. Essa é a questão. Não pratica. Nós dizemos que somos crente nominalmente, nós dizemos que somos crente por conveniência, nós dizemos que somos crente igual muita gente faz aí fora. Ah, minha religião é tal, mas não tem compromisso com ninguém, nem com ela, nem com fulano, um cicrano, e muito menos com Deus e o Deus da Bíblia. Eu e você fomos chamados para andar em obediência. Isso é sacrifício? É carregar a cruz, meu irmão. Aqueles homens, eles caminharam, não perderam o foco, continuaram seguindo, eles se sacrificaram, porque eles tinham um objetivo, eles queriam chegar em Jerusalém, e quando chegaram lá, sabe o que eu vejo aqui? Eles chegaram aqui e disseram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Com quem estamos dispostos a falar de Jesus? É outra pergunta. Com quem você está disposto a falar? Perguntar, questionar, levantar a bandeira de Jesus? Eles foram lá na principal autoridade.
e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles tinham certeza. Esse versículo aqui é interessante, irmão. Eles não tinham dúvida. Onde está? Nós queremos, nós sabemos que ele está em Jerusalém. Nós queremos saber onde ele está, porque a estrela apareceu no Oriente. Nós temos certeza que nasceu. Mas os judeus não tinham certeza, os judeus nem sabiam, os judeus não se preocupavam, os judeus nem queriam saber. Por quê? Porque eles queriam Herodes, ele estava ali ao redor de Herodes. E Herodes edificou o templo em Jerusalém. Herodes tem palácio, Herodes tem guarda, Herodes tem bajuladores, Herodes dá dinheiro, Herodes tem isso, Herodes tem banquete. Meu querido, em nome de Jesus, não tenha vergonha de dizer quem você é de fato. Não tenha vergonha de falar de Jesus. E sabe, irmãos, lendo um pouquinho, dizem que Jesus, o pessoal da alta crítica, histórico crítico textual, método histórico crítico textual de interpretar a Bíblia, para alguns Jesus nem existiu. Esses homens aqui não tinham dúvida. Onde está? Onde está? Para alguns da alta crítica, Jesus, se existiu, foi num pontinho cego, que praticamente nem existe no mapa. E se existiu para esse pessoal, ele não é o que a história bíblica diz que é. Porque para eles, Jesus bíblico é uma história arranjada. E para você, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Para você, Jesus é real? Para você, Jesus é o Jesus bíblico, é o Jesus de Deus? É o Jesus que veio? É o Jesus que subiu? É o Jesus que está assentado à direita do Pai? O Jesus bíblico para você é o Jesus que nasceu lá, de fato, em Belém, lá em Belém da Judeia. Para você, Jesus bíblico é aquele que comeu pão, bebeu, que esteve lá entre os discípulos, fez milagres. Para você, Jesus é real ou é mais uma fantasia, uma historinha, um arranjo das comunidades cristãs da época? Para você, Jesus é real ou simplesmente mais um personagem que foi criado para juntar nas comunidades de fé? Quem é Jesus para você? Sabe, irmãos, eu nunca vi uma época, se pode ler lá e ler a história, pode ler a história, você vai descobrir que a nossa época é a época que tem mais ateus dentro da igreja. A nossa época está impregnada de pessoas que dizem que são crentes, mas negam o nome de Jesus nas suas práticas. Nós dizemos que amamos a Jesus, mas negamos na eficácia da nossa prática. Nós não temos eficácia nenhuma quando dizemos que amamos a Jesus, e a nossa prática, a nossa ortodoxia é totalmente diferente daquilo que Jesus ensinou que fizéssemos. Aqueles homens, eles não tiveram vergonha de perguntar por Jesus. Eram estrangeiros, mas procuravam Jesus. Israel, o povo escolhido, negou Jesus. Em João capítulo 1, versículo 11, diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, meu querido, aproveite esse momento e adore, porque você nasceu de Deus, você nasceu de Deus, você é dele, você é dele, você é dele, você foi chamado por ele, foi plantado por Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Eles foram ao palácio. Eles não tiveram de vergonha, eles foram ao palácio. Procuraram logo a autoridade maior. Nós queremos falar de Jesus, sabe para quem, irmãos? Para plebe. Falar de Jesus para comandante? Que é isso, rapaz? Esse homem estudado, esse homem culto. Falar de Jesus para vereador, para
deputado, para prefeito, para senador, governador, para presidente. Não, irmão. Quem sou eu? Misericredo. Uma falsa modéstia para esconder a nossa vida. E aí, irmãos, me perdoe porque eu sou franco assim, meu jeito é esse brejeiro mesmo de falar as coisas. Não é para magoar vocês, mas é para te saculejar. Nós temos coragem de falar para aquele que está abaixo de nós, socialmente. Mas aquele que está acima de nós nos envergonhamos, porque o cara confessa outra religião. Mas você não foi chamado para se esconder, não. Você foi chamado para ir para palácios. O Senhor nos chamou, Ele chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Você foi chamado para estar em Cristo, para ser uma atalaia, para apregoar a todas as pessoas que estão embaixo, seus pares que estão em cima. Não importa, nós temos que anunciar e não podemos nos calar, porque o tribunal de Cristo está chegando e Ele pedirá conta a cada um de nós. Aleluia. Está difícil aí, irmão? Está difícil dar glória, irmão? Dar glória quando o negócio é só melzinho, é bom, né, irmãos? Mas quando mexe com o nosso ego, com as nossas responsabilidades, aí fica difícil. Meu irmão, mesmo quando eu estou ouvindo alguma coisa que eu não gosto, eu sei que é de Deus, eu dou glória. E eu tenho certeza que o Senhor me mandou para falar isso para você esta noite. Eles questionaram aqui, irmãos. Foram ao palácio, questionaram onde está nascido o rei. O rei dos judeus. Sabe, a nossa mensagem, às vezes, é uma mensagem muito elitizada, né? Dependendo do público que a gente vai alcançar. Né, irmão Charles? Dependendo do público que a gente vai alcançar, o cara muda a entonação, o vocabulário, o cara fica comedido. Eu não vou falar besteira na frente dessas pessoas, porque se eu falar alguma palavra errada, vão me censurar. Sabe, irmão, se eu fosse me preocupar, pastor, se eu fosse me preocupar às vezes que os senhores me dão a oportunidade para assumir essa tribuna, se eu fosse me preocupar o que eu deveria dizer, eu não pregaria aqui, porque eu começaria a tremer, olharia para os pregadores, que temos aqui muitos, os mestres, os pastores que ensinam, os irmãos que, além de ser pregadores, são conhecedores, são doutores, são pessoas que conhecem. Eu não estou aqui para pregar para teólogos, eu estou aqui para pregar para a igreja, eu estou aqui para pregar a mensagem de Jesus, eu estou aqui para dizer: Jesus Cristo não mudou, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu não posso me acovardar, meu irmão, de falar do nome de Jesus. Se eu fizer isso, um dia Ele vai dizer: cadê o talento que eu te dei? Tu me pediu recursos, tu me pediu acesso a livros, tu me pediu acesso a um curso teológico, tu me pediste acesso a uma casa, me pediste uma condução, tu me pediste acesso ministerial, tu me pediste amigos, tu me pediste isso, tu me pediste aquilo. Eu tornei acessível tudo para você, e você está negando o meu nome. É isso que o Senhor vai dizer para mim. Vai dizer para mim e para você, se negarmos o nome dEle hoje. Dura esta palavra, eu sei que é, mas é verdade. A quem estamos dispostos a falar? Os sábios foram ao palácio. Eles questionaram, não questionaram se Jesus tinha nascido, eles questionaram onde. Você já viu qual é o problema como eu disse aqui, da autocrítica? Será que nasceu? Se nasceu, é como dizem que é? Vamos desconstruir o texto e vamos colocar no texto, porque a história é mais importante do que a revelação bíblica. Segundo eles, e aí muita gente está entrando nessa historinha e estão perdendo a fé, porque vem a mornidão, e vem, além da mornidão, vem angústias
da alma, vem a cauterização da mente, daqui a pessoa fica um retórico, fica apenas se segurando apenas no conhecimento, e aí ele não consegue mais ser aquele homem quebrantado, ele não consegue mais dobrar os joelhos, ele não consegue mais falar com Deus, ele não consegue mais falar de Jesus, ele não consegue mais enfrentar a autoridade e dizer, o meu Jesus está vivo. Então eles não tinham dúvida sobre o nascimento, eles só queriam saber onde. Agora veja, eles, versículo 2 diz aqui, vimos a sua estrela no Oriente. Sabe o que me chama a atenção aqui? E viemos adorá-lo. Olha, tem pessoas que buscam sinais para fazer terrorismo com a igreja. Mas tem pessoas que têm a sinceridade e a sede, a fome tão grande de Jesus, que eles buscam, veem os sinais da certeza. Os sinais trazem certeza de que Jesus é real. Os sinais, irmão Batista, trazem convicção, não trazem dúvida. Os sinais não são para eu aterrorizar, porque tem muitos pregadores que usam o púlpito para aterrorizar a igreja. Cuidado, se você não estiver pronto, você vai ficar. E olha aí, vai, mexe, que o povo começa a sair da igreja tremendo. Meu Deus, o que eu vou fazer? E se esquece de ser crente, se esquece de adorar, se esquece de ser fiel, se ficam preocupados só com o inferno, fica preocupado só com o anticristo, fica preocupado apenas com uma coisa ou outra, e se esquece que você não foi destinado para a perdição, não foi destinado para a ira, mas para a salvação. O Senhor te colocou em Cristo para que você vivesse não por obras, mas você pratica a obra porque você já é salvo. Você não contribui para ser abençoado, você contribui porque já é abençoado. Se você tem fé em Jesus, meu querido, fique tranquilo, porque dentro de você tem uma esperança, a esperança proposta, a bendita esperança. Você vai ser arrebatado quando Ele voltar. Sinais trazem convicção para o fiel. Sinais trazem convicção para o pedinte. Sinais trazem convicção para aquele que busca a Ele. Se você busca ao Senhor, fique tranquilo, porque os sinais são para a tua alegria. Os sinais devem trazer regozijo. Os sinais devem trazer solidez espiritual na vida cristã. Se há sinais para você, glória a Deus, porque todo aquele que está em Cristo, sempre ele vai discernir os tempos, vai discernir estações. Se você está em Cristo, você é bem-aventurado, porque os sinais estão aí, não para te aterrorizar, mas para te trazer alegria. Aí, o versículo 10 diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Veja, eles viram a estrela lá no Oriente. E aí não me pergunto se era o planeta Halley, alguns dizem que era. Não pergunto se era a conjunção de planetas entre Saturno e outros, porque alguns dizem que era. O planeta Halley, ele passou cerca de 10 a 12 anos antes, naquele período ali. Então, alguns dizem que era o planeta Halley. Cometa Halley, perdão, obrigado. Alguns dizem que era o cometa Halley. Outros dizem que era uma conjunção de satélites. E outros dizem outras coisas por aí. Meu irmão, para aquele homem, ou para aqueles homens, vimos a sua estrela. E ver a estrela trouxe convicção para ele. Ver a estrela trouxe alegria, mas não alegria simplória. A Bíblia, quando ela só diz o que quer dizer, veja, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo.
Eu não sei, sabe, pastor, eu não sei o que é que alegra alguns crentes, não. Porque a gente pensa que a estrela ficou, porque a gente se confunde no texto, né? A estrela ia guiando eles. Ah, ela vai, é para ali, por ali, por ali, por ali. Não está escrito isso no texto, não. Não está escrito isso. Você vai entender que eles viram a estrela cerca de 2 anos antes. Eles viram a estrela no céu e disse: olha, aconteceu, é o nascimento, é o sinal do nascimento. E eles já prepararam a caravana e eles saíram. E esse tempo todinho sem ver estrela de novo. O tempo todinho sem ver estrela de novo. O sinal eles viram no Oriente. E caminharam em direção a Jerusalém, porque ele sabia pelas profecias, ele sabia que o rei, aquele sinal era do rei dos judeus. E depois de muito tempo caminhando, chegaram lá, procuraram. E aí disseram: que tempo que vocês viram isso? E eles disseram: quando é que você chega a essa conclusão? Porque quando Herodes faz questão de perguntar acerca do tempo que eles viram, acerca do tempo, e eles vão: então você vai lá, quando você achar o menino, diz lá que eu vou adorar também, eu quero lá adorar também. E quando os magos, ou os sábios, ou os grandes, ou os representantes de outro reino, os anjos falam para ir por outro caminho, passa alguns dias, Herodes diz: fui enganado. Chama o comandante da guarda e manda passar a régua. Qual a idade que ele manda passar a régua? Manda cortar, rolar a espada, matar a espada de quantos anos? 2 anos para baixo. Por quê? Por causa do tempo que ele tinha estimado, que os sábios tinham estimado. Agora, no versículo 10, veja: e vendo eles a estrela, ou seja, viram de novo a estrela. E agora a estrela passou a ser um sinal que estava próximo. Então passou a guiá-los de Jerusalém a Belém da Judéia. Nós queremos pegar a Bíblia e não paramos nos detalhes. Deus te deu uma profecia há 2 anos atrás. Quanto tempo você está caminhando e ela não se cumpriu ainda? Deus te falou algo há 20 anos atrás. Deus falou há 20 anos atrás, quando me converti, que ia fazer isso, isso, isso. Pastor Wilson, até hoje não aconteceu. Eu acho que era a cor da minha cabeça. Mas o fiel, ele persevera. Ele não vê mais sinais, mas ele caminha. Ele não vê mais sinais, mas ele está indo em frente. Ele não está vendo mais profecia ou profetada, mas ele está indo em frente. De vez em quando tem alguém tirar você do caminho, igual aquele profeta velho que pregou aqui, o pastor Jean, mas ele continua em frente. Ele não desiste, ele não é removido do seu propósito. Por quê? Porque ele viu há 22 anos atrás, mas ele continua seguindo o propósito daquilo, porque ele tem certeza. Você precisa ter certeza no teu coração. Não pode haver dúvida na tua alma. Se há dúvida, Satanás ganhou. Se houver dúvida no teu coração, Satanás ganhou. Porque era isso que ele queria fazer com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ele quer botar dúvida em você, para você desconfiar que você não é o que você é. Se você acreditar e duvidar no seu coração, você acreditar nele e duvidar no seu coração quem você é, você perdeu a guerra. Mas quando estiver chegando próximo do cumprimento, o Senhor vai começar a mandar sinais. O Senhor vai começar a mandar sinais. A estrela que apareceu há 2 anos atrás vai aparecer de novo no teu caminho, porque está próximo. Está próximo. Está próximo. O Senhor há 2000 anos atrás, ele veio a esta terra e foi adorado. Nós estamos caminhando e ultimamente, nunca houve tantos sinais para a volta de Jesus em glória. Se a volta de Jesus em glória está próxima e os sinais apontam para isso, é claro que vão se massificar na grande tribulação. Se está próximo e a igreja vai ser arrebatada antes, imagine quanto está próximo para mim e para você. Agora,
Eu vou apressar aqui. A fé verdadeira envolve reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus em 3 ângulos. Aqueles sábios foram e ofereceram a Jesus 3 presentes. Está aqui no versículo 11. E entrando na casa, veja que Jesus não está na manjedoura não, tá? Jesus está na casa. Porque na manjedoura foi um período muito antes. Na casa, ele já estava morando. São os detalhes que fazem a diferença. E acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se. E aqui está a atitude de todo crente verdadeiro. Toda pessoa que tem fé, quando ele reconhece Jesus, ele vive uma vida prostrada. Toda pessoa que tem fé, ele se prostra. Toda pessoa que tem fé, ele caminha de joelhos. E não é fazendo romaria. Ele caminha de joelho porque a vida dele é de oração. Ele está na igreja, ele dobra o joelho porque ele reconhece Jesus como o Senhor da sua fé e da sua vida. Ele está em casa, ele dobra o joelho porque ele sabe que Jesus é o dono da sua vida. Ele está no trabalho, ele procura um lugarzinho em qualquer momento e ele curva a cabeça e se prostra porque ele sabe que Jesus é o autor e consumador da fé. Ele está com um problema, ele diz: Jesus, eu estou aqui prostrado diante de ti. Mas quando ele olha e vê a realeza de Jesus, ele se prostra, porque não há ninguém tão especial, não há ninguém tão grande, não há ninguém tão poderoso, não há ninguém tão maravilhoso, como eu costumo dizer, maravilhindo como Jesus. Ele é eterno, é soberano, é bendito, ele é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Ele está aqui esta noite e ele vem através desta palavra te tocar e te renovar a esperança. Oh, meu irmão, aproveite esse momento e adore, porque ele é real. Talvez você não esteja vendo sinais, mas há 2, 3, 4, 10, 20 anos atrás ele já te deu o sinal. E esta noite ele está dizendo: a promessa está chegando. Sinais vão voltar a acontecer, porque a minha promessa é real na tua vida. Aleluia. Deixa eu correr aqui. E aí eles se prostraram e o adoraram. Não basta dobrar os joelhos, tem que adorar. Não basta simplesmente se prostrar, tem que adorar. Se ajoelhou, meu irmão, adore. Tem gente que aproveita o momento de se dobrar, de se prostrar, para mandar recado, né? Ó Deus, sabe que tem muita gente olhando, né, irmão? Ó Deus, tu está vendo, Senhor, a mão daquele homem sobre mim. Deus, trata com ele. Deus, olha, Senhor, tu és justo. Senhor, baixa a espada, Jesus. Baixa o cajado, Jesus. Deus, dá a varada, Senhor. Faz com que ele saiba que eu sou teu servo. Eita, está pegando. Tem alguma coisa ali. Está acontecendo alguma coisa. O irmão está sendo perseguido. Deus, tu estás vendo a perseguição. Deus, tu estás vendo, Senhor. Não é assim? De vez em quando a gente não ouve algumas coisas assim. O negócio é quando às vezes a gente chega na hora, né? Mas, meu Deus, qual é a tirania que eu estou fazendo com essa pessoinha? Qual é a perseguição que eu estou fazendo com essa pessoa? Esse servo de Jesus está entendendo tudo errado. Ele deveria estar adorando e estar aqui contando, mandando recado para um e para outro, querendo fofocar em vez de orar e adorar. Na hora de se prostrar é para adorar, meu irmão. Não é para mandar recado para pastor, para presbítero, para diácono, para ninguém não. Aproveitar a dirigente de oração que ela está ali, era para mostrar que eu sou mulher espiritual. Senhor, de madrugada, Senhor, eu estava orando. Só para dizer que era de madrugada, para dizer que é super espiritual. O que é isso, irmão? Não precisa alardear nada, não. Não faça a outra mão ver o que tu está fazendo, não. Ah, Senhor, eu passei a madrugada toda lendo a tua palavra, Senhor. Meu Deus, todo mundo para saber que ele está alardeando a vida dele.
E aí a pessoa vai se acostumando a viver uma vida de fofoca e não sabe que está fazendo fofoca. Porque faz fofoca na oração quando se dobra para orar. Imagina quando não está orando. Imagina quando está com outras pessoas. Menina, tu nem imagina. Ó, se tu soubesse, eu estou sabendo de um babado. Infelizmente, irmãos, isso tem sido uma realidade entranhada em muitos lugares. Claro que aqui não acontece isso, né? Claro que aqui eu tenho certeza que nada disso acontece. Eu vou até mudar aqui o assunto. Agora veja. Eita Jesus. Queima. Eita Jesus, é mais essa descontração assim, porque, irmão, às vezes o negócio está tão amargo que a gente tem que botar um... Agora eles ofereceram, irmãos, olha, diz o texto que eles se prostrando-se, o adoraram. Agora, todo adorador, preste atenção a isso aqui. Se você estiver aprendendo sobre adoração, não existe adoração vazia. A adoração vazia, ela não tem sacrifícios. A adoração vazia não exige nada de você. A adoração verdadeira, além de se prostrar, eles caíram com os joelhos na frente, com a mão para frente, se prostraram. E além de se prostrar, eles adoraram, eles reverenciaram. E aí a Bíblia diz, na adoração, eles tiraram e abrindo seus tesouros. Eu duvido, me apresente um adorador de verdade, que ele não tem essa característica de abrir os seus tesouros. Igual os discípulos, irmão, quando aprenderam sobre adoração com Jesus, ninguém dizia que nada era propriamente seu. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram adoradores, eles sabiam que eram de Jesus, eles estavam ali por Jesus, para Jesus, então ele tinha que expressar a adoração através de atitudes. Então eles tiraram dos seus tesouros 3 coisas: ouro, incenso e mirra. O que é que você está tirando, se é que você está tirando alguma coisa? Tem gente que tira porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, você só tira alguma coisa na adoração, se a adoração é verdadeira, tem que sair alguma coisa. E aqui eu não estou falando da igreja tirar não, estou falando de você como adorador, eu e você como adorador. Temos que ter essa atitude. Se você olhar para a vida de Davi, eu não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me tenha preço. Tem que custar alguma coisa. O adorador, ele entende isso. Aqueles homens sabiam muito bem, eles tinham aprendido muito bem sobre isso. Se prostraram, adoraram. E eles abriram, vou usar a expressão aqui, abriram seus tesouros, representado pela minha carteira. Abriram. Misericórdia. Está vazia, não tem nada. Não tem nada para tirar, mas é só representativo. Eles tiraram. E quando eles abriram seus tesouros, veja, o que é que vai sair do seu tesouro? O que é que vai sair daí, meu irmão? Adorador, pensa aí, o que é que vai sair dos seus tesouros? Dos tesouros do teu coração. Porque quando Jesus escreve a Mateus, no capítulo 6, ele fala lá que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira boas coisas. Aí uns não pode adorar 2 senhores, ou adora a Deus ou a Mamon. Tem gente que quer adorar a Deus da boca para fora, não vai sair nada, meu irmão. Porque isso aqui, coração está fechado, pode estar clamando, gritando, mas o coração está preso. Está gritando que ama Jesus, mas não tem atitude de adorador. Porque para Jesus, ele não dá o perfeito louvor na sua atitude de abrir os seus tesouros. Ouro. O ouro é o rei dos metais, meu irmão, é o metal mais nobre. E o ouro representa exatamente Jesus como rei. Apresenta
a divindade era dado, oferecido para um rei. A coroa era de ouro, com adornos. Então, quando eles ofereceram para Jesus, eles reconheceram Jesus como o rei dos judeus. Mas não apenas isso, eles reconheceram Jesus como Deus. Quem é Jesus para você? Se você enxergar, se você for míope, se você tiver uma visão distorcida de Jesus, a tua vida todinha vai ser distorcida. Foi Jesus que ensinou isso. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A boca fala do que o coração está cheio. Você só bota para fora aquilo que você tem. Se você é adorador, você vai tirar coisas boas do tesouro do seu coração. Você vai reconhecer Jesus de fato como Ele é. Você vai reconhecer Jesus como Rei dos judeus. Você vai ver Jesus como o leão da tribo de Judá. Você vai ver Jesus como aquele que está à direita do Pai. Então Ele é Deus. Ali está a expressão representativa da Trindade: ouro, incenso e mirra. Com o ouro eu vejo a realeza, com o ouro eu vejo a divindade, mas com a mirra eu posso observar também que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós temos ouro para um homem, Jesus, o Deus encarnado, Rei. Nós temos o incenso para o homem, Jesus, sumo sacerdote. E quando nós olhamos, vemos Jesus intercedendo por nós muitas vezes. Em Jerusalém, nos muros de Jerusalém, no capítulo 23, ele chora por Jerusalém. No túmulo de Lázaro, ele chora por Lázaro. Mas lá no Getsêmani, ele derrama lágrimas, porque ele estaria enfrentando a cruz e o abandono do Pai por mim e por você. Ele tem intercedido e hoje à direita do Pai, ele é o nosso intercessor. Se você acredita nele, ele enviou o Espírito Santo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. As orações sobem assim como o incenso subia. E o incenso, meu querido, o incenso era utilizado pelos sacerdotes no templo. O significado do incenso era, lá no Salmo 141, versículo 2, ele era a minha oração como incenso, era um incenso, fumaça que subia, fumaça branca. Assim também, a minha vida tem que ser uma vida de oração a Jesus. Ele é o meu intercessor. Ele é o teu intercessor? Diga glória a Deus. E por último, mirra para o Filho do Homem. Mirra, alguns dizem que representa o profeta. Mas mirra, eu estava fazendo uma pesquisa sobre mirra, e a coisa mais estranha nessa oferta que eles deram, nessa adoração, foi a mirra. Ela é uma resina produzida por uma pequena árvore que cresce nas regiões semidesérticas, ali da África do Norte, e também ali no Mar Vermelho, e tem pouquíssimo lugar que ela produz. Então, ela é muito cara. Na época era caríssima. Então, eles não trouxeram coisa ruim para Jesus, não, meu irmão, só trouxe coisa boa. Tem gente que só quer oferecer o roubado, o coxo, o aleijado. Mas Jesus, ele não merece nada de coisa ruim não, ele só merece o melhor. Ele é o autor da nossa salvação. A mirra, meu irmão, ela foi usada por Maria quando foi ungir os pés de Jesus. Está escrito lá unguento, né? Mas a expressão lá no capítulo 11, no capítulo 2 é mirro, ou mirron. Então está se referindo a mirra. Ela quebrou o nardo ali, é mirra. Era esse nardo precioso, era exatamente algo valioso, e foi para o sepultamento de Jesus, ungindo Jesus. Quando Jesus, ele estava na cruz do Calvário, deram para ele uma mistura que tinha mirra. E quando Jesus, lá na sepultura, as mulheres foram com especiarias para ungir Jesus com mirra. Sabe, irmãos,
Mirra aponta para o sacrifício de Jesus. Mirra aponta para o sofrimento de Jesus. Ele sofreu por mim e por você. E nas tuas dores Ele conhece o teu problema, a tua angústia, o teu sofrimento. Você não está sozinho. Quando você está sofrendo, Ele está contigo. Ele já passou por isso. Ele te conhece. É Ele que te dá vitória. E se você pode, diga glória a Jesus. Deus continue nos abençoando. Amém, irmãos? Pastor, esteja de pé, por favor. Quem sabe você entrou aqui esta noite e você aprendeu ouvindo essas palavras e você entendeu que não tem se sacrificado, perdeu o rumo da sua vida, o foco, deixou Jesus e quer voltar hoje para Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote da nossa confissão, o apóstolo da nossa confissão, mas também aqui o homem que sofreu por mim e por você para te dar vida e vida com abundância. Alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito imundo que aprisiona a mente, as emoções, a vontade. Todas as cadeias satânicas sejam quebradas agora. Todos os espíritos imundos que aprisionam na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo. A igreja de Jesus repreende agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Está ligado na terra, está ligado no céu. Há alguém que deseja entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, venha para Jesus. Ele te conhece, Ele entende o teu sofrimento, Ele entende a tua angústia. Sai do seu lugar, venha para Jesus, volte para Jesus. Este hoje é o dia aceitável da salvação. Em nome de Jesus, venha receber de Deus o teu perdão. O perdão de Deus, o perdão de Deus, o perdão de Deus. Sai do seu lugar. Renove a sua aliança com Deus.